Pessoal, dando continuidade aqui então ao nosso curso, aula 1, trecho 6, tá? Ainda aqui no âmbito do nosso, trabalhando aqui ainda no e-book, né, da Target, sobre o programa Compra de Terreno e Construção, aqui na página 16, de um total de 30, tá? Lembrando que nós vamos passar aqui o conteúdo inteiro, né, na íntegra aqui desse e-book. Esse e-book traça as linhas gerais, tá, do programa Compra de Terreno e Construção, finalizando aqui então o estudo desse e-book, né, a aula 1 inteira será dedicada ao estudo desse e-book, né, as passagens aqui, a conceituação basicamente, né. Na aula 2 nós iremos estudar, nós vamos trabalhar com estudos de casos, tá, reais, recentes, tá, para você ter ideia, né, de como que se opera, né, essa linha de financiamento para você iniciar a sua pequena construtora aí, trabalhando com recursos da Caixa. Tá? É importante que a gente faça a gente revise, né, novamente, de período em período aqui durante o curso, né, o caminhar, né, para a gente analisar o que já foi passado, o que tem pela frente, né, aqui no nosso curso, para você aí não perder o fio da meada, né? Muita gente não gosta muito de parte conceitual, né? A pessoa, principalmente as pessoas que ligam aqui e mandam zap, né? As pessoas querem saber logo a operação, né, do processo de financiamento da Caixa para poderem abrir a sua pequena construtora e já começar a operar. Isso é um erro fatal, né? Você precisa, né? Se você quer trabalhar de forma profissionalizada, né, aí de forma sustentável no longo prazo, você precisa conhecer o conceito de todo o processo, né? Todo o processo, né, quando a gente está implantando um novo processo, uma nova atividade, um novo negócio, né, a gente primeiro estuda, conceitua toda a questão, né, para depois você começar a operar, né, como se fosse um jogo de futebol. Você primeiro aprende as regras do jogo, né, se joga num campo, né, precisa se usar chuteira, né, são um time de um lado, um time do outro, né? Tem regras, né? Basicamente o que nós estamos fazendo aqui durante a aula 1, tudo que você viu até agora, e tudo que você vai ver aqui para frente no trecho 1, na aula 1, trecho 6, trecho 7 e trecho 8, né? Nós vamos finalizar aqui o e-book para você ter muito bem fixada toda a conceituação do programa Compra de Terreno e Construção. Não é um processo simplíssimo, né? Ele tem, na verdade, ele é simples, porém ele precisa ter uma sequência, né, de etapas que precisam ser cumpridas, tá? Então nós estamos tratando disso então durante a aula 1, tá? Fiz esse pequeno parágrafo aqui para a gente poder repactuar, né, nosso objetivo aqui, que é, durante a aula 1, né, passar toda a conceituação por meio aqui do e-book. Na aula 2, analisarmos estudos de casos, né, e na aula 3 e posteriormente, eventualmente, numa aula 4, né, a gente simular a operação de uma pequena construtora trabalhando neste sistema, né, utilizando o financiamento, compra de terreno e construção da Caixa, tá? Ok? Nós já vimos então várias questões, vamos considerar que você agora assinou o contrato, né? Você não, o cliente, né, assinou o contrato por intermédio de sua atuação, né, constando você lá como empresa contratada para execução da obra, né? Lá na documentação da Caixa, a Caixa informa, pede, né, empresa contratada, sim ou não. Se a empresa contratada, se o cliente optar por contratar a obra de forma formal com uma construtora, né, no caso a sua, né, você precisa informar lá um BDI, né, lá na planilha. Hoje se chama PCI, não é mais a PFUI, é a PCI, tá? Constantemente a Caixa está mudando esses normativos. Sempre que houver uma mudança significativa, né, vai ser incluído aqui no curso um anexo, né, uma atualização conforme a orientação Caixa da data tal. Ok? Então hoje se chama PCI. Então é uma planilha, na verdade, onde você informa todas as questões relacionadas à obra, ao cliente, ao RT, sobre custos, né? Nós vamos estudá-la aqui na aula 2, tá? Muito bem, né? Vamos considerar então que o cliente assinou o contrato, né? E vocês vão iniciar a obra, tá? Como que ocorre a liberação de parcelas? Você, lá na PCI, na antiga PFUI, né, você informou um cronograma, né, para o banco, né? E esse cronograma hoje,
né, a partir de julho de 2019, ele passou a ter os chamados marcos de produção, né, onde determinadas porcentagens, na verdade duas porcentagens, salvo engano, 35% e 85%, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, normalmente para mais, tá? Onde o engenheiro proponente, né, que é o engenheiro que presta serviço para o cliente, tá? Não estou falando do engenheiro da Caixa, vou entrar na questão do engenheiro da Caixa daqui a pouco. Então, o engenheiro do cliente, né, ele informou lá, ó, na etapa número tal, nós esperamos estar com 35% de obra concluída, e na etapa número tal, né, intercalada, tá? Primeiro vai o engenheiro da Caixa, na primeira, na segunda ou terceira, conforme o cronograma de Marcos, né, vai o próprio engenheiro do cliente, né, você, o próprio engenheiro do cliente vai lá, né, vai aferir, né, o quantitativo, né, espera-se que esteja 35% e vai informar para a Caixa, aqui, ó, aqui a planilha, 35%, está concluído, me dá o dinheiro entra no caixa do cliente, perdão, né, e esse cliente repassa o dinheiro para você, né. Normalmente se faz uma procuração, né, para você operar a conta, né, para você sacar esse dinheiro, porque senão o cliente pega o dinheiro, some com o dinheiro lá e você fica sem receber. Mesmo raciocínio lá no segundo marco, que está relacionado ao percentual de 85%, ok? Entre uma medição e outra, né, no chamado sistema de vistorias alternadas, que é o que vigora hoje na Caixa, pode ser que isso daqui a uma semana mude, daqui a 2 meses mude novamente, né? Você vai receber, né, a visita de um engenheiro credenciado, né? Então você vai lá, paga uma taxinha, né, a Caixa chama o engenheiro credenciado, né, eu sou credenciado, né? Então um profissional como eu vai lá na obra aferir os quantitativos, né? Ele vai tirar foto, vai acompanhar a obra em termos percentuais de execução, verificando qualidade do serviço, qualidade dos materiais aplicados, o progresso físico, né, e o percentual, né, de obra, né, informado lá no cronograma previsto para aquela etapa. Né, 2 dias depois do laudo emitido, chamado RAI, né, você recebe, né, o cliente, na verdade, recebe o dinheiro na conta e faz lá os pagamentos relativos à obra. Tá? Com base nas informações colhidas na obra, né, é emitido o chamado RAI, né, o chamado relatório de acompanhamento de obra, com fotografias, informando-se, né, o engenheiro, né, a gente informa lá o percentual de execução. Se houver atraso, a sua parcela vai ser retida até você colocar a obra em dia. Então, abrindo um outro parêntese aqui, ó, é fundamental, tá, que você, mesmo que você atue com o cliente, né, na qualidade de mero elaborador de projetos, né, e condutor ali de eventual acompanhamento de obra por marcos, né, é importante que se venda para o cliente também um controle. Então, um controle rigoroso, tá, de compra de materiais, de percentual de execução, de serviços de execução da obra, para se atingir aquele percentual informado lá no cronograma, né? Porque se a maioria dos clientes não tem o recurso, né? Por isso que ele está financiando, né? Vamos supor que a obra atrase, né? Você, como prestador de serviço lá para o cliente, você deixa a obra atrasar, você vai complicar a vida do cliente, porque ele não tem dinheiro para bancar esse intervalo aí, né, entre uma eventual paralisação de pagamentos em função de atraso, né, de cronograma, né? Vai acabar que você que vai ter que bancar a obra para ele até ele receber, né? Senão a obra vai ficar paralisada. E a Caixa vai lá e vai informar, a obra está paralisada, né? A Caixa hoje tem uma planilha, né? A gente elabora uma planilha, ela informa automaticamente lá se determinado percentual não foi atingido, em qual nível, né? É aceitável um pequeno atraso, tá? Mas um atraso significativo, né, a obra vai ficar parada. E quanto mais tempo demorar para a obra ser retomada, mais custo está incorrendo lá, né? Ok? Hoje o engenheiro do cliente, tá, conforme o novo normativo da Caixa, né, vamos supor que você é aluno aqui da plataforma, você está pensando em abrir uma empresa de construção para atuar nessa linha aqui. Excelente iniciativa, né? Mas se você não atuar de forma extremamente profissionalizada, né? Hoje você tem um papel muito preponderante, você como prestador de serviço para o cliente, você tem um papel muito importante, porque você participa
da obra. Você agora as vistorias são intercaladas, não é só o engenheiro da Caixa que vai lá aferir, não. Você, como engenheiro do cliente, você vai aferir e vai informar para a Caixa. E a Caixa vai te pagar o dinheiro confiando em você. Né? Depois o engenheiro da Caixa, ou um credenciado como eu, vai lá aferir aquilo que você informou na PLS, né? Na chamada planilha de levantamento de serviço, né? Eventualmente segurando o dinheiro, né? Ou liberando a parcela seguinte. Então, muito cuidado, tá? Não basta só, né, preencher papéis, né, vender um projeto interessante, com um custo adequado. Você precisa estar atuante na obra. Por um lado, te acarreta mais responsabilidades, né, por outro, né, acarreta também uma fonte de ganho extra. Né? Você pode firmar esse contrato, e precisa firmar esse contrato com o cliente, né, você precisa receber para isso. Né? Você vai fazer o controle financeiro, né, de compra de materiais, você vai elaborar a lista de compra para ele, né, ou você mesmo vai comprar. Né, você vai gerenciar ali a produção diretamente com a mão de obra, planejar o serviço, distribuir o serviço, cobrar, fazer pagamento, né, aferir qualidade. Né? Então você tem que ter muita atenção nisso daí. Hoje é muito mais exigida a atuação do engenheiro civil do cliente, tá? No decorrer da obra, né, do que era antes. Né? Então hoje a participação, a responsabilidade ela é dividida, né? Ela é uma corresponsabilidade entre o engenheiro do cliente e o engenheiro da Caixa. Lembrando que o engenheiro da Caixa não tem responsabilidade sobre a parte de execução da obra, não. Nós vamos lá simplesmente aferir percentual de execução e liberar dinheiro. Né? Nós não podemos dar palpite em questões técnicas, mas nós vamos avaliar a qualidade da obra, né, a aplicação daqueles materiais que foram previstos, que foram contratados lá na antiga PFU e hoje na PCI. Você não pode informar para a Caixa, eu vou fazer um contrapiso aqui de 5 centímetros, chega lá tem 3. A obra vai ficar parada e você vai prejudicar o cliente. Questão de telhas. Né? Esses dias um cliente aqui, não é cliente meu, é um cliente particular de uma arquiteta, né? Ela me ligou perguntando o que fazer, né? Tendo em vista que o cliente colocou uma telha com espessura de 5 milímetros e a Caixa exige a telha com espessura mínima de 6. A pessoa deu azar que o engenheiro da Caixa ele subiu no telhado, verificou a telha e exigiu a troca de todo o telhado, mais de 100 metros quadrados, né, de telhado em telha de fibrocimento, teve que ser trocado. Então, trabalhe de forma correta. Nós vamos estudar aqui também no nosso curso toda a exigência, né, técnica, né, com relação a materiais, com relação a desempenho, né, a durabilidade, né, especificações, né, atendimento aí a questões da NBR 15575, né, que você precisa atender. Né? Então nós estamos entrando agora numa outra fase, tá, do nosso curso. Tá? Aqui a gente finalizou praticamente o e-book, né? Aqui só tem agora cases, tá? A gente adiantou bastante, né? Aqui são casos, tá? Que você pode atuar. Tá? Eu vou passar aqui um por um, né? Para você ter uma ideia de como que funciona e como que você pode ganhar dinheiro. Eu vou falar isso aqui no trecho 7 e no trecho 8, tá passando. Isso aqui são projetos reais, tá? Alguns são de minha autoria, outros são de processos que eu acompanhei de outros, de clientes, de colegas, ok? Muito bem?